Olá pessoal, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Renato Siqueira e eu hoje resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que chegou ao meu conhecimento através de um post numa rede social, no LinkedIn. Eu tive acesso a esse post através de uma professora minha muito querida e aí eu resolvi fazer alguns comentários e gravar esse vídeo, né, sobre a manipulação midiática, o discurso vitimista, né, e a maneira como funciona a espetacularização das agendas ideológicas no Brasil e a sua relação com a justiça do trabalho. Bem, eu vou ler para vocês, vou tentar ler rapidinho para vocês o que foi compartilhado aqui na minha timeline do LinkedIn, para que vocês entendam, né, qual é o cenário com o qual nós estamos lidando, ok? Queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo, assim, queria deixar bem claro que eu sou um liberalista, né? Eu, como liberalista, como uma pessoa com uma inclinação política liberal, social liberal, eu acredito que as pessoas têm o direito de ser aquilo que lhes cabe ser e fazer aquilo que lhes cabe fazer e dizer aquilo que lhes cabe dizer. Ninguém tem o direito, principalmente no mercado de trabalho, de discriminar outra pessoa pelo seu sexo, cor, religião, orientação sexual, enfim, eu acho que sinceramente esses não são motivos para, no mercado de trabalho, se julgar a competência ou a capacidade de um profissional ou uma profissional. Conheço homens brancos ou pardos, competentes e brilhantes em suas profissões. Assim como eu conheço mulheres brancas, negras e pardas que são brilhantes. Pessoas que são referências para mim enquanto profissionais. Uma delas é a Patrícia Moura, que é uma profissional incrível, minha amiga, que eu respeito muito, admiro muito e que é extremamente competente, né? Uma outra pessoa que eu admiro muito, que tá me mandando um monte de coraçãozinho aqui, é a Alice Saraiva, que é uma profissional extremamente competente, comprometida com os resultados dos seus clientes, assim como a Valéria Guiar, uma colega, uma grande parceira de trabalho, e tantas outras mulheres que me acompanham no Facebook. Assim como eu conheço homossexuais, homens e mulheres extremamente competentes, pessoas com as quais eu teria um prazer imenso em trabalhar e pessoas às quais eu seria capaz de efetivamente baixar minhas orelhas, dada a competência e a capacidade dessas pessoas como profissionais. Profissionais muito melhores do que eu, inegavelmente, independente da sua orientação sexual. Então, com base nisso, com base nesse histórico, nesse feedback, para que nenhum hipócrita venha me acusar de forma preconceituosa, mesquinha, em dizer que eu tenho motivações, né, diversas para falar sobre esse tema, então eu estou me apresentando para aqueles que não me conhecem. Porque aqueles que me conhecem não precisam de apresentação, sabem quem eu sou, sabem como eu penso. Eu sou autêntico, pago um altíssimo preço social por ser uma pessoa autêntica, mas eu não nasci para ser covarde, eu não nasci para ser medíocre, eu não nasci para me esconder só porque eu vou desagradar meia dúzia de outras pessoas. Se você me respeita, você vai respeitar as minhas opiniões, mesmo que você discorde delas, e é assim que eu lido com as pessoas que eu conheço. Com base nisso, como professor, educador, profissional, empresário, eu vou falar sobre esse tema aqui. Primeiro, falar sobre manipulação midiática. Alguns amigos meus, jornalistas,
e isso torna a coisa bastante grave, jornalistas compartilham notícias baseados unicamente nas suas crenças e valores pessoais e nas suas próprias convicções morais e nos seus próprios históricos de vida. E com isso, acabam causando um desserviço àquilo que pretendem defender. Porque perdem a objetividade jornalística, perdem a capacidade de refletir acerca daquilo que estão compartilhando, refletir sobre a seriedade disso e refletir sobre qual é o impacto social que compartilhar determinados panfletos sobre qual é o impacto que isso pode gerar na comunicação. Vou ler para vocês a notícia que chegou para mim pelo LinkedIn. Homofobia. Em São Paulo, Itaú demite bancário por ser gay. Trabalhador foi dispensado pelo banco após postar vídeo beijando noivo nas redes sociais. Essa é a headline da notícia. Vou continuar para vocês. O que você acredita ser mais importante para o trabalho de um bancário para a instituição? Se você respondeu os resultados, vai se surpreender com o motivo que levou o Itaú a demitir um funcionário na semana passada. Mesmo com resultados acima da média, o trabalhador foi demitido por ser homossexual e ter postado fotos com um noivo nas redes sociais. O caso aconteceu no núcleo de relacionamentos de gerente do ITM. Com 1 ano e 6 meses de banco, o então gerente de relacionamento Uniclass PF diz ter recebido 10 prêmios por cumprimento de metas, sempre com resultados bem acima da média. Com o destaque, vieram também as primeiras reações discriminatórias. Me repreendiam dizendo que eu me soltava demais quando ganhava um prêmio e que essa postura não é adequada. Também diziam que minhas roupas não eram as ideais para o trabalho, que meus ternos não estavam dentro dos padrões. Relembra o trabalhador. A discriminação homofóbica chegou ao limite na última semana, quando ele voltou de férias, período em que ficou noivo, e postou vídeos e fotos sobre o tema nas redes sociais. O trabalhador conta que foi chamado pelo gestor da área e informado que a demissão se devia à sua postura que não era adequada. Eu me senti profundamente indignado. Um banco desse tamanho ainda usa a homofobia como critério de demissão e não os resultados dos trabalhadores, critica o profissional. Sem clima para voltar ao Itaú, ele não quer ser readmitido. É preciso que eles paguem para que nenhum outro trabalhador LGBT tenha de passar por isso novamente. O sindicato já repassou a denúncia ao setor de recursos humanos do banco e espera uma resposta sobre o caso. Não é a primeira vez que isso acontece no Itaú e recentemente denunciamos demissões de pessoas com deficiência. É preciso que o banco reveja suas posturas. E nós cobramos que esse tipo de coisa não aconteça novamente, explica o dirigente sindical Fábio Pereira. Beleza. Agora eu gostaria, como educador, como comunicólogo, como mercadólogo, gostaria de dissecar essa notícia que eu considero sensacionalista, manipulativa, panfletária e errada de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu vou explicar por quê, ok? E eu vou explicar por quê com os comentários que eu fiz para minha professora querida, que eu gosto muito, e que em nenhum momento foi um ataque a ela ou nada parecido, mas sim uma contra-argumentação lógica e aí um debate construtivo acerca da suposta notícia. Dizem que quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando, né? Então eu tomei a decisão corajosa de levantar algumas questões em relação a esse panfleto, tá? Na condição de acadêmico e membro de uma sociedade que está cada vez mais espetacularizada e cada vez mais vigilantista e com uma censura social cada vez mais forte, privando seus cidadãos da liberdade de expressão. Quero que vocês saibam que não existe meia liberdade. Meia liberdade é igual
a escravidão completa. Ok? Então vamos falar dos fatos, né? Aqui no texto diz: mesmo com resultados acima da média, o trabalhador foi demitido por ser homossexual e ter postado fotos com o noivo nas redes sociais. Eu digo, é uma informação sensacionalista. Sensacionalista e mentirosa. E criminosa também, porque está fazendo uma acusação. É crime. Por quê? Porque em nenhum outro lugar do texto fica claro esse relato de que houve realmente um crime homofóbico. É um parágrafo opinativo, com a clara intenção de gerar indignação e confusão acerca da objetividade da questão. E aí o próprio funcionário continua dizendo: me repreendiam dizendo que eu me soltava demais quando ganhava um prêmio e que essa postura não é adequada. Também diziam que minhas roupas não eram as ideais para o trabalho e que meus ternos não estavam dentro dos padrões. Bem, uma grande parte das empresas tem um dress code, possui um dress code. Dress code é um código que dita como você deve se vestir nas empresas, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no Observatório Nacional, eu podia ir de bermuda para o Observatório Nacional. Era permitido ir de bermuda. Foi um acordo, né? Uma mudança no dress code do Observatório que permitia que nós fôssemos trabalhar de bermuda, haja visto que isso não diminuiria o nosso valor como profissionais, e lá é um lugar muito quente. Mas isso é lá. Eu não posso entrar de bermuda no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu não posso entrar de camiseta e boné no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Existe um dress code. Existe um código de conduta relativo à sua vestimenta que deve ser respeitado. As leis e os códigos não existem para ser discutidos ou desafiados. Existem para ser respeitados ou colocados em discussão para uma mudança. É isso. Isso vale para todos. Não importa cor, raça, gênero, orientação sexual, não importa. Essa regra vale para todos. E aí eu digo aqui, vamos lá, né? Existe essa questão do dress code, e se existe, deve ser cumprida. Se alguém não está alinhado com a cultura da empresa, não gosta de se vestir daquela forma, que saia. Que procure uma empresa onde se sinta à vontade para cumprir o dress code daquela empresa. Para ir de bermuda, para ir de chinelo, para ir pelado, para ir para o inferno. Mas que cumpra-se o dress code, caso ele exista. E essa norma vale para todos: homens, mulheres, negros, brancos, heterossexuais, homossexuais, alienígenas, o diabo. A regra vale para todos. Além disso, constantemente nós, profissionais, independente de cor, credo, raça, religião, orientação sexual, somos lembrados pelos especialistas em recrutamento e seleção, pelos especialistas em recursos humanos, que nós devemos agir em consonância com os códigos comportamentais tácitos dos nossos ambientes de trabalho. Quantos de vocês, no final do ano, já não escutaram alguma especialista ou algum especialista dizendo que você não deve exagerar na bebida na festa de final de ano, que você não deve exagerar no decote na festa de final de ano, que você não deve usar roupas muito justas, muito decotadas, que os homens devem manter a compostura, evitar assediar de forma agressiva as suas colegas mulheres? Quantos de nós já ouvimos isso ano após ano? Quantos de nós, professores, já não ensinamos isso aos nossos alunos? Que eles não devem ter esse tipo de postura, né? Nós treinamos e educamos nossos alunos para terem postura profissional nos seus ambientes de trabalho, comportando-se de forma digna, profissional. Mas, se o profissional é homossexual, ele pode se comportar como ele quiser? Ele está acima de qualquer tipo de repreensão ou sanção, caso seu comportamento não seja fidedignamente, não compactue, não seja fidedigno em relação aos códigos de comportamento daquela instituição?
Se ele é negro ou homossexual, ele não pode ser punido se ele não está aderente a esses códigos? É isso? O homossexual está acima da lei, está acima dos códigos, está acima da linha de punição ou de repreensão, só porque ele é homossexual? Ou negro? Ou mulher? Eu acho que isso aí tá errado. Eu não sei vocês. Então vamos lá. Tratamento tem que ser igual para todos. As mulheres não querem igualdade? Os negros não querem igualdade? Os homossexuais não querem igualdade? Então, porra, igualdade é nos direitos e nos deveres. Não é só nos direitos. Vocês estão achando que o cara, por ser homossexual, ou por ser negro, ou por ser mulher, ou por ser portador de necessidades específicas, né, portador de deficiência, tem estabilidade profissional? Não. Não. Vocês não querem igualdade, caramba? Vocês não querem ser tratados como iguais? Vocês só querem ser tratados como iguais quando beneficia vocês, porra? Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser falso, filha da puta. Igualdade é em toda hora, em todo momento e é em qualquer situação. As que beneficiam você e as que prejudicam você. Isso é uma questão de ética, moral, hombridade. Ok? É disso que eu falo quando eu falo de igualdade. Igualdade é igualdade quando é bom e quando é ruim. Ônus e bônus. Para todos. Iguais. Independente de qualquer coisa. Aí, continuando o relato, ele diz assim: a discriminação homofóbica chegou ao limite na última semana, quando ele voltou de férias, período em que ficou noivo e postou vídeos e fotos sobre o tema nas redes sociais. O trabalhador conta que foi chamado pelo gestor da área e informado que a demissão se devia à sua postura, que não era adequada. Aqui, mais uma vez, a gente vê que o texto é ambíguo e manipulatório. Canalha. Por quê? Que postura? De qual postura exatamente o gestor estava reclamando? Qual é o histórico de episódios desse funcionário ligados ao comportamento dele que levaram o gestor a tomar essa decisão? A gente não pode tomar a história como verdadeira apenas pela versão do funcionário, senhores. Porque é por causa disso que milhares de empresários, pessoas que lutam com dificuldade, pessoas que perderam momentos da sua vida, que perderam família, que perderam amigos para poder construir uma empresa, esses que são marginalizados pelo Estado brasileiro, esses que são marginalizados pela Justiça Trabalhista brasileira, esses que dão emprego, esses que giram a economia, que são responsáveis por quase 30% do produto interno bruto dessa merda desse país, essas pessoas, tá? Milhares deles são prejudicados pela Justiça Trabalhista todos os anos. Sabe por quê? Porque os empregados são canalhas e os juízes são paternalistas. E defendem na Justiça Trabalhista, muitas vezes, empregados que não têm razão de pedir, que estão sendo canalhas e são defendidos pela Justiça Trabalhista. Tá? Cadê a investigação? Cadê a apuração? Não tem? A gente vai sair em defesa do funcionário só porque ele disse que é vítima de homofobia e é homossexual? Aí, por causa disso, a gente vai sair em defesa dele? É isso? Outra coisa. Quem foi que falou que ele foi demitido por homofobia? Quem aí de vocês que está vendo esse vídeo trabalha na iniciativa privada sabe que é praxe no mercado você ser mandado embora quando volta das férias? Porque o passivo trabalhista é menor. O passivo trabalhista é menor. Só que, coincidentemente, o profissional alega que ele foi mandado embora por causa do noivado. Como é que ele prova que o gerente viu essas fotos e que por causa disso resolveu mandar ele embora? E aí? Cadê a prova? Não tem prova? Mas esse panfleto sindicalista nojento, abjeto, manipulatório, vergonhoso, acusa, é uma acusação, ok? E é uma acusação criminosa. Acusa o gestor e o banco de terem motivações homofóbicas
na tomada da decisão que conduziu à dispensa do funcionário após o seu retorno de férias. Funcionário esse que, de acordo com as próprias palavras dele, tinha problemas comportamentais em relação ao banco. Ele disse isso, não fui eu que inventei e nem tirei da cartola. Ele diz no texto que ele tinha problemas comportamentais com o banco. Ele diz. Ok? Beleza. E aí, ele diz aqui assim, ó. Eu me senti profundamente indignado. Um banco desse tamanho ainda usa homofobia como critério de demissão. E não os resultados dos trabalhadores. Critica. Sem clima para voltar ao Itaú, ele não quer ser readmitido. É preciso que eles paguem para que nenhum outro trabalhador LGBT tenha que passar por isso novamente. Para mim fica muito claro que esse funcionário está usando esse discurso vitimista para obter vantagem financeira excessiva contra seu empregador. Inclusive, esse é um expediente muito comum entre profissionais homossexuais que são desligados das suas empresas, de acordo com o testemunho de amigos e amigas que são advogados trabalhistas e me contam o que acontece nos bastidores da justiça trabalhista. O cara é homossexual, acha que está acima do bem e do mal, quer fazer o que quer, e quando o empregador manda embora, ele entra com um processo contra a empresa, alegando homofobia. Aí eu pergunto para vocês, eu tô ficando maluco? Ou isso é extremamente injusto? E é extremamente canalha por parte das pessoas que fazem e da justiça que abarca esse tipo de coisa, sem apuração adequada. Entenda, eu não estou dizendo que o Banco Itaú é inocente. Mas, em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta. Esse profissional procurou o RH ou procurou a ouvidoria do banco para falar que estava sofrendo assédio por parte do seu gestor, que estava agindo de forma inadequada, sendo homofóbico, sendo preconceituoso? Houve, em algum momento, uma reclamação formal desse funcionário para com o banco? Porque ele está acusando o banco. Ele está acusando o gestor e cobrando do banco. Mas ele tomou as atitudes cabíveis para denunciar essa situação? Se ele não fez isso, pergunto por quê? Outra coisa, ele falou que não quer ser readmitido. Ele poderia, segundo ele, um funcionário que batia metas, que era bem sucedido, ele poderia muito bem pedir a cabeça do gerente e ser reintegrado. Talvez até numa outra agência. Poderia dizer, olha, seu juiz, eu não tenho clima para voltar para minha agência de origem, não dá, mas eu quero voltar ao banco, quero ser reintegrado. Mas não. O que ele diz aqui? É preciso que eles paguem para que nenhum outro trabalhador LGBT tenha que passar por isso novamente. É aquela velha história, né? Do defensor das minorias, né? Eles têm que pagar pelo que cometeram. Mas cometeram? Pergunto. Foi apurado? Foi feita investigação? Não, não foi. O sindicato lançou um panfleto manipulativo, cretino, raso, tá? Algumas pessoas se sentiram movidas a compartilhar esse conteúdo e com isso estamos aqui. Entendo. Eu estou dizendo apenas que a notícia é sensacionalista, panfletária, tendenciosa e tem como objetivo claro demonizar o banco, como é padrão nos sindicatos, demonizar os empregadores,
e submetê-los ao julgamento precipitado dessa nossa sociedade doentia, que julga antes de saber quais são os fatos. É aquela velha história, gente. O que eu estou perguntando aqui é o seguinte: qual foi a prova de que o gestor demitiu esse funcionário por homofobia? Qual foi a prova? Tem? Até agora não. Qual foi a prova de que ele viu essa foto, de que isso motivou a dispensa? Ok? Qual foi a prova de que esse cidadão procurou os órgãos internos do banco para fazer uma reclamação formal? Qual foi a prova disso? Não houve uma prova. Ok? Uma coisa que é importante, né, é que essa redação opinativa, ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela priva o leitor da objetividade acerca da questão. Ok? E no momento em que você perde a objetividade jornalística, qualquer coisa passa a ser panfletária, sensacionalista e canalha, com claros objetivos de cumprir uma agenda ideológica. Claros objetivos, não precisa ser muito inteligente para entender. Ok? Além disso, o gestor tem as suas próprias crenças e valores. Se ele realmente for homofóbico, caberia ao funcionário fazer uma denúncia interna contra ele, né? E aí a empresa tomaria as decisões cabíveis, né? Ele fez? Não sabemos. Ok? Agora, o que sabemos é que ele está clamando por vingança jurídica, porque é isso que ficou claro. Ele não quer justiça. Ele quer vingança jurídica. Justiça seria pedir a demissão do gestor e a reintegração ao seu emprego. Não é isso que ele quer. Ele quer vingança jurídica. Fica muito claro na fala dele que é isso que ele está buscando. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que essas pessoas não estão depondo contra a causa que dizem defender? Porque daqui a pouco, gente, vai ficar muito perigoso para o empresário contratar um negro, contratar um homossexual. Porque se você contrata um negro e manda embora, é racismo. Se você contrata um homossexual e manda embora, é homofobia. Como é que faz? E você, que é meu amigo ou minha amiga, e é homossexual, eu convido você a uma reflexão. Será que esse tipo de coisa depõe a favor do respeito? Depõe a favor da igualdade? Depõe a favor da tolerância? Depõe a favor de uma condição justa e digna para homossexuais, transexuais? Ou será que episódios como esse depõem contra tudo isso e dificultam ainda mais o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho? Aumentam o preconceito, aumentam a má vontade. É isso que eu gostaria que todos pensassem. Essa notícia saiu num blog de um sindicato de Brasília, com claras intenções panfletárias, políticas e ideológicas. E eu pergunto para você: o que você acha de parar de julgar as pessoas pelo que você lê, sem nem sequer e nem ao menos tentar ouvir o outro lado? O
que você acha de tentar parar com a demonização do outro lado? Só porque alguém se fez de vítima, se fez de pobre coitado e disse que foi demitido porque é gay, ou porque é homossexual, ou porque é negro, ou porque é de esquerda. Vamos parar de julgar o outro lado como se fosse o lobo mau. Tem um filme que eu recomendo que os meus alunos assistam para falar sobre essa coisa da manipulação do discurso, que é o Malévola. Eu sempre recomendo que meus alunos assistam o Malévola, porque o Malévola conta a história da Bela Adormecida pela visão da bruxa, né? Da bruxa. E nada é tão perfeitamente aderente à nossa realidade do que esse filme. Quando você só ouve a Chapeuzinho Vermelho, o lobo é sempre mau. Quando você só ouve a Bela Adormecida, a bruxa é sempre má. E quando você só lê notícias cretinas, sensacionalistas, panfletárias, que tem como único objetivo cumprir agendas ideológicas, o empresário vai ser sempre o vilão, né? O patrão vai ser sempre o vilão, o branco, hétero, cis, classe média, vai ser sempre o vilão. Só não se esqueça que esse branco, hétero, cis, classe média, investiu tempo de vida, momentos com os filhos, com a família, com a esposa, para abrir a empresa na qual você trabalha e da qual você reclama. Tá insatisfeito com o mercado de trabalho? Tá achando que teu patrão te explora? Tá achando que teu patrão é machista? Homofóbico? Racista? Abre uma empresa. Abre uma empresa, tá? Contrata as pessoas que você acha que estão sendo vilipendiadas por esse patrão branco, classe média, cis, hétero, opressor. E aí você conta a sua história. Aí você conta a sua história. Porque é muito fácil falar do cara que dá emprego quando você está empregado. Porque na hora que você está desempregado, procurando emprego, com conta para pagar, ele é o melhor patrão do mundo. E é por isso que esse país não vai para frente. É por isso que esse país está na merda. Porque a gente tem um povo merda. Porque a gente tem um povo que até hoje, milhares de anos depois, ainda não aprendeu o significado da porra da frase dividir para conquistar. Você que milita no movimento negro, você que milita no movimento feminista, você que milita no movimento LGBT, você é um imbecil. Porque você não entende que todos esses movimentos são simplesmente manipulações políticas para dividir as pessoas. Porque quanto mais divididos nós formos, mais facilmente manipulados seremos. E nunca iremos nos unir contra o verdadeiro inimigo do brasileiro, que é o Estado. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Não é o Banco Itaú, não é o empresário, não é o funcionário, não é o juiz. É o Estado brasileiro. São os políticos brasileiros. São os movimentos ideológicos brasileiros que se juntam no sentido de destruir a unidade do seu povo, quebrando esse povo em um monte de pseudo-minorias, para que assim a gente possa ser manipulado com mais facilidade. Lute por igualdade. Lute por respeito. Lute por um país onde as pessoas se tratem com dignidade. Não lute pelos negros. Não lute pelas mulheres. Não lute pelos homossexuais. Lute pelos brasileiros, independente de raça, credo, orientação sexual, gênero,
Quando a gente começar a lutar uns pelos outros, e não apenas pelos negros, ou apenas pelas mulheres, ou apenas pelos homossexuais, quando a gente começar a lutar pela nossa dignidade e pela nossa cidadania, a gente vai começar a enxergar quem é o verdadeiro inimigo. E nesse dia, eles vão tremer na base, porque eles vão saber com quem eles estão lidando. Um abraço para vocês, um grande abraço, muito amor, muita tolerância, muito respeito e até a próxima.